Olá pessoal, tudo bem? Vamos, no encontro de hoje, falar de um tema quentíssimo. O que são as redes de satélite e qual é o interesse do Elon Musk e o projeto Starlink com o Brasil e a Amazônia brasileira. Hoje, ao falarmos de tecnologias da informação, redes de informática, comunicação, redes de cidades, nós já temos uma realidade dada. A próxima fronteira para o capitalismo será o espaço sideral. Então, eu quero que você se lembre que conforme o capitalismo avançou desde sua formação, começamos a conquistar espaços. Primeiro, a expansão do capitalismo, né, lá no colonialismo da América, século XVI, a Europa se expandiu, colonizou todo o continente americano, bem como o litoral da África e da Ásia. Lá no século XIX, depois da Revolução Industrial, mais um salto do capitalismo. A fronteira agora era o interior de todos os continentes do mundo, mudando aí os hábitos de consumo devido à grande produção feita pela segunda Revolução Industrial, que foi mais rápida e modernizou ainda mais. Agora, quanto mais o tempo passa, mais são expandidas as fronteiras do capitalismo. Por exemplo, todos os territórios no planeta Terra já são conhecidos, registrados e já foram tomados posses. Então não tem território na superfície do planeta Terra a ser conquistado. Então você já parou para pensar que, não tendo mais espaços a serem conquistados no planeta Terra, a próxima fronteira da expansão econômica é o espaço sideral. E com a expansão econômica para o espaço sideral, nós temos hoje grandes indústrias de tecnologias avançadas, né, tecnologias de informação e comunicação, que investem pesado em inteligência artificial e automação. Então veja só, nós temos alguns projetos de satélite, o mais conhecido, o mais popular é o Starlink, que é um projeto, então está em construção, tá? Por exemplo, são 13 mil satélites de baixa órbita, de pequena dimensão, e o Elon Musk tem licença salvo para trabalhar com 30 mil, então está em processo de instalação, construção, ampliação. Baixa órbita, assim, um satélite tradicional com o satélite Starlink, né? Dá muita diferença. Como ele está próximo da Terra, além de lidar com tecnologias muito rápidas, a maior proximidade do planeta faz com que seja mais rápido ainda, ultra rápido. Então, associando aos avanços da tecnologia 5G, se você quiser saber mais sobre a tecnologia 5G, em algum lugar aqui você vai encontrar ali um link que vai enviá-lo para a nossa aula incrível ali, ó, tema completaço que pode ser muito importante no seu repertório sobre o que é a tecnologia 5G, beleza? Então, quem domina o meio tecnológico, domina tudo. A próxima fronteira, que é o espaço sideral, está sendo disputado palmo a palmo. Starlink é muito popular pelo seu sistema de satélites de baixa órbita, olha só que proporciona, portanto, internet ultra rápida, mas não é o único player que está no jogo. Primeiro que Starlink é um projeto, tá? Nós temos a grande corporação, a Tesla, tá? E a Tesla é aquela, né, do Elon Musk que faz os protótipos de carros autônomos que já estão sendo experimentados, tá? E dentro da grande empresa Tesla, você tem, que é uma grande holding, né? É uma grande corporação que tem que comanda várias empresas, você tem a SpaceX, que é a divisão, né, da Tesla para lidar justamente com a construção de foguetes e a conquista do espaço. Então eles realizam diversos lançamentos, né, comerciais privados. São novidades, tá? Isso daí é uma novidade, não era feito isso há muito pouco tempo. Então essa nova fronteira está sendo disputada porque, em algum tempo, todo o sistema de comunicações na Terra tende a ser feito por satélites. Então, quem controla os meios, controla o fluxo que acontece por eles. Então, assim como aquele país, ou empresa, na verdade, né, que controlar a tecnologia 5G e a 6G, que a China, enquanto está dando briga pela internet 5G, já pôs em órbita um satélite 6G. Por quê? Quem controla os meios, controlam os fluxos. E quem controla os fluxos, controla tudo. Portanto, aquele que controlar as novas tecnologias de satélite vai controlar os dados do mundo. Por exemplo, onde que nós temos a utilização de satélites?
no georreferenciamento, por exemplo, no GPS. Então, além de satélites, há essa nova fronteira que é a tentativa de explorar voos comerciais. Como assim, voos comerciais? Então, talvez você se lembre, né, do primeiro voo privado com objetivo de lazer, em 2021, feito pelo magnata bilionário Jeff Bezos, né, que é o dono da Amazon. Então, inclusive, né, fez uma homenagem a uma astronauta, né, levou como companheira aí a primeira astronauta, então a primeira mulher a fazer um voo, né, e sair da órbita da Terra com esse perfil de voo, né? Era uma mulher que, enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas vale a pena nós fazermos um feedback. Se você quiser saber mais, coloca aqui nos comentários, tá? Porque é muito importante a sua interação e é muito valiosa para nós, tudo bem? Então, é o seguinte, coloca aqui os comentários de temas que você gostaria de ver analisados e coloca aqui suas dúvidas também, coloque suas sugestões e suas impressões. Cara, ajude a mostrar para a inteligência artificial do YouTube que esse conteúdo está lhe ajudando, né? Que ele é útil para você. E se for útil para você, então vamos lá, dá aquele like e mais ainda, se for possível, compartilha. Assim, você vai mostrar para o algoritmo, a inteligência artificial do YouTube, que o conteúdo vale a pena, é só assim que ele entende, beleza? Então, vamos lembrar dessa nova fronteira tecnológica, olha só o lançamento do Jeff Bezos, então o que eu quero que você se lembre? Quando falamos de Starlink, é um projeto de satélites de baixa órbita que permitirão internet ultra rápida, porque eles estão mais próximos da Terra, porém não é só a Starlink, que é uma divisão da SpaceX, que é uma divisão da Tesla. Você tem um sistema de satélites, que é o OneWeb, tá? E também, lembra que eu falei do Jeff Bezos? Ele não fez só o lançamento de foguete que nós vimos. Ele tem um sistema de georreferenciamento, um sistema de satélites, que é a Kuiper Amazon, tudo bem? Então, lembre-se que essas três são as empresas de vanguarda e elas disputam essa nova fronteira do capitalismo, que é o espaço sideral. Agora, me diga uma empresa que já está anunciando o seu interesse nessa área. Apple, tá? Então, a Apple também quer entrar nessa corrida. Beleza? Então, redes de satélites, tá? São muito importantes. E o que é rede mesmo? Ah, lembra daquela definiçãozinha simples. São as conexões entre dois espaços, né? Que formam fluxos entre fixos. Considere os fixos como os meios tecnológicos. Por exemplo, a infraestrutura física que permite a transmissão da internet ou do deslocamento de pessoas, de mercadorias em geral. Beleza? Então, nesta imagem, temos o Starlink. Então, o que é o Starlink? Starlink é esse daí que você está vendo, cara. É simplesmente esse sistema de georreferenciamento e sempre passa uma sequência de satélites formando essa linha. Então, assim, brincadeiras à parte, né? A quantidade de relatos de observação de ET aumentaram bastante, tá? Claro, alguns brincando, né? Outros levando a sério, porque é um fenômeno, né? Não é toda hora que você vê essa sequência de luzes usando o céu, mas, então, se você vê algo parecido assim, não são fenômenos extraterrestres, não são UFOs, não. São os satélites de baixa órbita do Starlink. Então, quer uma sugestão, principalmente se você for nerd que gosta de ciência, primeiro, lembra aí como nós vamos ajudar a inteligência artificial, então dá aquele like para ver que o conteúdo é relevante e se você quiser, tem um aplicativo para você baixar, eu vou dar essa sugestão, baixa o aplicativo que eu acho pessoalmente muito legal e você daqui a algum tempo, tá? Você pode até fazer o cadastro no site da Tesla, porque você pode ser um observador, né, das passagens dos satélites. Então, olha só a dica, baixe o aplicativo Heavens Above. Tá? É só baixar que esse aplicativo, tá? Ele mostra onde estão passando os satélites da Starlink mais perto de você naquele período, tá? Então é uma forma aí de acompanharmos o nosso georreferenciamento. Quais são as possibilidades do sistema de satélite Starlink? Como você pode ver, né? Eles circulam aí nessa rede no céu e eles vão permitir
que a internet ultra rápida alcance lugares remotos que não seria possível chegar se não fosse um sistema de internet distribuído por satélites. O que eu estou falando? Eu estou falando que nós temos a possibilidade de internet ultra rápida no interior da floresta amazônica, tá? Em lugares que não tem como fazer cabeamento por fibra ótica, ou que a internet a rádio seria pouco, né, eficiente, nós temos a possibilidade, então, dessa internet ultra rápida nos lugares mais ermos do Brasil. Não só do Brasil, do mundo. Imagine, né, uma caravana de camelo no deserto do Saara e o pessoal com GPS, sacou? Então, esta é a grande, né, pegada e transformação em possibilidade, né, dos satélites de Starlink. Por exemplo, o georreferenciamento de fazendas, né, a medição do território, hoje é tudo feito por satélite. Então, lembra aí, quando falamos então de sistemas de satélite, você viu aí das empresas que estão na fronteira do capitalismo, aonde que entra o grande tema geopolítico? Veja só. Sistemas de georreferenciamento são profundamente estratégicos para os países, porque você não deve se esquecer que quem controla os meios tecnológicos controla os fluxos, portanto, controla tudo que acontece lá. Quem controla a internet, quem controla os fluxos de dados, controlará o mundo, digamos assim. Veja só, dá uma briga danada. Por exemplo, lá na China, eles não usam o Google. O Google é uma tecnologia privada ocidental. E claro que essas empresas, né, o Google, uma das mais importantes big techs, né, de tecnologias de informação e comunicação, processam e têm acesso aos dados que permitem chegar a conclusões que o Google conhece mais de você do que você mesmo, tá? Não é assim, o Google conhece eu mais do que minha esposa. Não, cara, o Google conhece mais você do que você, porque até coisas que você esqueceu ele lembra, tá? Por isso que ele consegue fazer entregas de conteúdo tão personalizados. Por isso, quem controla esse fluxo de dados controla muita coisa. Então, você deve concordar que o Google tem um poder fenomenal. E a China, do lado da China, o Google é uma ameaça. Por que que ela não optou por utilizar o Google dentro do território do seu país? Justamente porque os Estados Unidos é uma empresa privada, porém norte-americana, né? Ela teria todo o controle dos dados digitados, né, dos buscadores na China. Por isso, lá desenvolveram um novo sistema de satélite, georreferenciamento e transmissão de dados, o Google chinês, o Beidou. Porque a China dedicou tanto tempo, dinheiro, inteligência e pesquisa para desenvolver um sistema de georreferenciamento próprio, para não depender nem do Google, enquanto buscador que coleta dados, e nem do GPS. Porque quando falamos em GPS, geoposicionamento global, é uma empresa privada de satélites geoestacionários, né, que cruzam dados e permitem, né, a sua localização, identificando sua latitude e longitude. Só que o GPS, lembre-se, não é um sistema universal, uma empresa privada dos Estados Unidos. E isso, no limite, pense no limite, por exemplo, numa guerra, num conflito, é muito perigoso. Se o mundo inteiro usa só o GPS, num caso, por exemplo, de conflito internacional, né, o país que controla pode alterar dados, cortar dados, emitir dados, cortar a rede, e isso é um grave risco geopolítico, beleza? Então, guarda esses 4, porque é um tema pouco explorado ainda, já está aparecendo em provas, e o assunto é muito quente. Sistemas de georreferenciamento, é só o GPS, mas é claro que não. Quais são os mais importantes? Galileu, Beidou e GLONASS. Então, anota aí que o sistema de satélites e georreferenciamento Galileu é, inclusive, né, muito elogiado, é pertencente à União Europeia. Que, claro, assim como o mesmo raciocínio feito pela China, pretendem os países da União Europeia proteger os seus dados e, portanto, para protegê-los é necessário que eles tenham os próprios meios tecnológicos.
A China criou o Beidou. E o GLONASS? Sabe dizer qual é o país? Ó, tema quente, porque dá um baita assunto numa questão, porque o GLONASS é o sistema de georreferenciamento e o buscador é o Google e os satélites da Rússia. E o GPS? Estados Unidos, beleza? Todas empresas privadas. E lembre-se, quem controla os meios tecnológicos por onde circulam os fluxos, os controla. Quem controla os fluxos, controla tudo que há entre eles. Por isso que há uma enorme desconfiança entre os países e há uma grande disputa pela vanguarda tecnológica. Então, os Estados Unidos, né, não se propõem a utilizar o sistema de satélites de georreferenciamento chinês pelo uso de dados e vice-versa. E esse raciocínio pode se expandir para todos os países. Por quê? Porque nós temos profundos impactos geopolíticos. Simples assim. Vamos supor o caso da Starlink, que o governo brasileiro, né, o Ministério, ele convidou, né, para que fosse implantada uma unidade da SpaceX no Brasil para que pudéssemos desenvolver, então, que pudéssemos absorver, então, essa nova possibilidade tecnológica. Então, nas suas provas, certamente só será abordado algo nesse sentido, né, o significado tecnológico, como a forma como foi conduzido esse processo, só em exames muito específicos aí, um edital que exija isso, tá? Então, lembrando, aqui o objetivo não é falar pelos os meios pelos quais o processo aconteceu, tá? Mas é destacar qual é a possibilidade, levar a internet para lugares ermos e levar a internet para as escolas públicas mais pobres do Brasil, nos lugares mais distantes, beleza? Só que qual que é o problema disso? Todo o processamento de dados fica na mão do Elon Musk. Opa, então este é o conflito geopolítico. Quem controla os dados, beleza? Então decorou aqui esses 4 sistemas de georreferenciamento e agora o mais importante é que você se lembre, porque cada país quer desenvolver o seu. Parceria com Elon Musk só chegaria a 27% de escolas sem internet no Brasil. Então, olha só, pessoal, qual que é o grande problema? Nós temos aí a Starlink, o projeto da Tesla, divisão SpaceX, projeto de satélites Starlink de baixa órbita, beleza? Pode levar, então, internet rápida para lugares ermos e todas as escolas públicas mais pobres e afastadas do Brasil. Só que imagine que questão fabulosa daria uma manchete como essa. Porque é simples, não basta que tenhamos a cara tecnologia, porque não é barato, tá? A cara tecnologia para o georreferenciamento e as tecnologias que são desenvolvidas, né, pela SpaceX no projeto Starlink. Mas é necessário ter infraestrutura para receber e poder utilizar essa internet rápida. Não é simples, cara, não adianta eu te dar uma internet ultra rápida transmitida por satélites de baixa órbita se você não tem um computador, se você não tem uma rede elétrica adequada para os seus equipamentos funcionarem. E isso é um tema quentíssimo para você, por exemplo, pensar nos limites, né, que tem essa tentativa de modernização. Então, olha só, conexão fornecida pelo bilionário encontraria obstáculos como falta de equipamentos e até de eletricidade. Ou seja, para modernizar é necessário uma infraestrutura básica mínima, então não basta absorver a tecnologia nacionalmente. Para realmente beneficiar, por exemplo, escolas públicas e lugares ermos, é importante investimentos na melhoria da infraestrutura desses locais. Porque para podermos utilizar e absorver o que é de mais avançado na tecnologia, temos que também ter uma infraestrutura capaz de recebê-la e utilizá-la. Então, lembre-se, a internet forma redes, que são as movimentações, os fluxos entre os fixos, entre as infraestruturas. Então, nós temos ali, por exemplo, né, chega de satélite,
aí uma estação, por exemplo, capta, distribui, estamos falando aí de infraestrutura de distribuição. O que que nos falta, por exemplo, além dos próprios equipamentos e da eletricidade, que ainda por si só, se tivesse isso, precisaria mais o quê? Mais tecnologia de captação. Então, é simples assim, tá? Espero ter esclarecido esse assunto e ter finalizado aí com essa manchete quentíssima desses limites. Então, não há teoria da conspiração, tá? Não há planos de dominação do mundo, apesar de, claro, isso daí são raciocínios que não temos como nos certificarmos. E isso é um dos limites do conhecimento, né? Temos que certificar e apreciar os conhecimentos, porque todas as possibilidades são complexas e, né, temos um enorme rol do que é possível. Então fechamos aqui, pessoal. Então é isso aí, valeu, muito obrigado. Espero que você tenha gostado do vídeo e se você gostou, lembre-se, ajude a nós falarmos para a inteligência artificial do YouTube que o conteúdo é relevante, é importante, está ajudando você. Então é isso aí, dá aquele like, tá? E compartilhe. Assim nós conseguiremos ensinar a inteligência artificial. E claro, colocando aqui nos comentários quais são suas dúvidas, quais são as suas opiniões e também temas de assuntos para podermos discutir. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Então aqui na tela você vai encontrar a playlist Atualidades 2022. Então vai lá, maratona atualidades, gabarite suas provas e saia na frente através dos conceitos. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso.